Oi, gente, eu sou a Beatriz, estudante do 7º período de Terapia Ocupacional da UFRJ e integrante do Léo. Bom, eu sou branca, tenho cabelo preto na altura do ombro e ele é ondulado. Hoje eu tô vestindo um casaco preto e tô com um cordãozinho prateado. E eu sou Elisa Maria, terapeuta ocupacional formada pela UFRJ, pesquisadora bolsista do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente Fernandes Figueira e integrante do Léo. Bem, eu sou branca, magra, baixinha, tenho cabelo liso, comprido, castanho claro e uso franjinha, meus olhos são castanho escuro. E hoje eu tô vestindo um moletom roxo com uma golinha branca por fora e brincos azuis com estampa xadrez. Bom, nós estamos aqui hoje para falar um pouco do nosso laboratório, de como foi esse nosso início da nossa pesquisa e um pouco dos nossos dados até o presente momento. O nosso laboratório ele tem como enfoque a ocupação humana. A ocupação humana é um construto teórico-prático que acompanha a área da terapia ocupacional desde a sua origem, e por isso ela é considerada um patrimônio. Percebe-se que na terapia ocupacional há uma prevalência do conhecimento teórico-metodológico importado de uma colonização anglo-saxônica. E por isso a gente viu a necessidade de ampliar as bases de estudos além dessas regiões. Então, a gente começou a nossa pesquisa, que é denominada Estudos da Ocupação Humana em Países da América Latina e de Língua Portuguesa, com o intuito de entender um pouco o que os países dessas regiões estão produzindo enquanto ocupação humana. Nós iniciamos a nossa pesquisa falando de 28 países, que são eles: Angola, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Macau, México, Moçambique, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Porto Rico, Portugal, República Dominicana, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Uruguai, Venezuela. E é importante destacar que nesse momento a gente não vai apresentar os dados do Brasil, porque esses dados eles foram coletados anteriormente em um trabalho de conclusão de curso, né, que também foi feito em parceria com o nosso laboratório. Nós iniciamos a nossa pesquisa com uma busca inicial, querendo saber um pouco das informações gerais dos países pesquisados e fazendo uma busca livre. Dentro do nosso grupo de iniciação científica, houve a divisão dos países para cada um dos estudantes e para que houvesse essa busca. E aí, dentro dessas informações gerais, a gente buscava saber um pouco sobre os dados informativos do país, os dados específicos sobre a terapia ocupacional no país, conselhos, associações, instâncias de terapia ocupacional, instituições, profissionais, informações gerais assim sobre a terapia ocupacional. A gente queria, nesse momento, se aproximar um pouco da história desse país e entender como que foi constituída a terapia ocupacional. A gente percebeu que logo nesse momento da busca inicial, a gente já teve algumas dificuldades de encontrar algumas informações. Então, já nesse primeiro momento, onde a gente tinha uma busca super livre, assim, sobre dados gerais, a gente já teve dificuldade de descobrir conselhos, descobrir universidades, profissionais de alguns países, que a gente vai mostrar mais à frente, que a gente também teve a dificuldade de encontrar materiais desses países, né? O que a gente já previa, já que esses dados, que são dados mais básicos, a gente já não encontrava. Em seguida, depois dessa busca livre, assim, essa busca geral, a gente fez uma busca bibliográfica por artigos. E para que essa busca ela fosse toda igual, porque não faria sentido que cada aluno pesquisasse de uma maneira, nós definimos algumas chaves, que é a mesma chave em português, espanhol e inglês, onde a gente usaria nas bases de dados selecionadas. E para as bases nós utilizamos a Cielo, a Web of Science, a BVS, o portal da CAPES, a Revista de Terapia Ocupacional da USP, o Cadernos Brasileiros de TO, a Revisbrato, a Revista Chilena de Terapia Ocupacional, a Revista de Estudantes de Terapia Ocupacional do Chile, a Revista Argentina de Terapia Ocupacional, a Revista de Ocupação Humana da Colômbia e periódicos específicos de cada país, caso tivessem. Nós decidimos usar revistas que são grandes dentro da América Latina, né, como a Revista do Chile, a Revista Argentina, a Revista da Colômbia, revistas grandes dentro do nosso país, né, e os portais que nos dariam acesso que nós entendemos que nos dariam acesso a um grande número de materiais, como a Web of Science.
Nós tivemos, então, o resultado de 185 artigos. E esses 185 artigos, nós não encontramos resultado de todos os países que nós estávamos pesquisando. Então, os únicos países que nós obtivemos resultados foi a Argentina, Porto Rico, Colômbia, Cuba, Chile e Portugal. E aí nós nos dividimos, então, em duplas, onde cada dupla ficou com cerca de 46 artigos para que nós fizéssemos uma análise mais aprofundada deles. Então, nós organizamos, né, para que a gente conseguisse analisar esses artigos de uma maneira mais eficiente, nós fizemos a construção de uma planilha, que era dividida na primeira parte, de conteúdos 1, com os dados teóricos, aonde a gente preenchia o autor, a nacionalidade, o título, o ano, qual foi o periódico, né, que a gente achou cada artigo, o tipo de artigo, o método adotado, se havia transparência na coleta dos dados, o método de análise dos dados, qual era o objetivo do artigo, os construtos usados, a definição dos construtos, o referencial metodológico, observações, né, a pontuação e se esse artigo estava incluído ou não. A pontuação serviu para que a gente ajudasse nesse processo de validação de cada um dos artigos. A gente tinha como critério de inclusão que esses artigos eles estivessem dispostos na íntegra e que apresentassem construtos relacionados à ocupação humana com definição. Artigos que apresentavam os construtos, mas não os definiam, eles já foram excluídos nesse primeiro momento. A segunda parte da nossa planilha, de conteúdo 2, falava sobre os dados sobre a prática terapêutica ocupacional baseada na ocupação. Nessa planilha, a gente tinha informações relacionadas à relevância do estudo sobre a prática, os objetivos da intervenção, as abordagens práticas, o contexto dessa prática, os resultados, as conclusões e observações. A pontuação, da mesma forma como na outra parte da planilha, e se esse artigo estava incluído ou não. É importante frisar, já nesse momento, que muitos dos artigos que nós encontramos não tinham uma parte prática, né? E por isso, muitos desses artigos não conseguiram preencher essa parte da tabela. Bom, e aí, estabelecidos os critérios de inclusão, foram selecionados 69 artigos no total. Com isso, nós decidimos criar um formulário no Google e adicionamos dados de cada um desses materiais. Essa plataforma gera tabelas e gráficos das respostas, e assim ela facilita uma leitura geral das informações que nós reunimos, a fim de facilitar também nossa futura etapa de análise de conteúdo. Reunimos os dados em 4 grandes blocos relacionados à autoria, tipos de estudo e desenhos metodológicos, os construtos teórico-metodológicos sobre a ocupação humana, principalmente aqueles que tivessem acompanhados com definição, como a Bia já citou, e nos artigos que possuem informações sobre a prática terapêutica ocupacional baseada na ocupação humana. É importante citar que, até o momento, os dados reunidos foram analisados descritiva e parcialmente. E é um pouco do que já viemos observando nesse processo que nós vamos compartilhar um pouco com vocês aqui hoje. Logo de cara, os dados já nos alertam. Isso porque apenas 6 países tiveram resultados, sendo 37,7% do Chile, 36,2% da Colômbia e 23,2% da Argentina. Como a gente já citou, o Brasil não apareceu aqui porque foi realizada pesquisa à parte sobre suas publicações. Mas, ainda assim, já tem alguns dados que se destacam, pelo fato, por exemplo, da baixa produção da lusofonia em comparação com a América Latina, visto que a gente só encontrou um material em Portugal. Em relação à autoria, uma série de pesquisadores e pesquisadoras são citadas, mas algumas se destacam, como a Eliane Isabel Parra Esquivel e Olga Luz Penhas Felixola, com 8,7% das publicações, e Ana Maria Gomes Galindo, com 5,8% do total. A Universidade Nacional de Colômbia surgiu em destaque nas filiações institucionais, correspondendo a 20,3%, acompanhada logo em seguida da Universidade do Chile, com 18,8%, que faz muito sentido, considerando que foram os países com maior número de publicações que a gente encontrou e que incluiu também na nossa pesquisa. Em relação aos tipos de estudo, 49,3% são artigos originais, ao passo que 47,8% são de outros tipos. E aí, como vocês verão a seguir, isso vai ter um impacto direto nas demais informações que a gente coletou sobre o processo metodológico.
Nossos gráficos apontam que, desde 2000, houve ao menos uma publicação relacionada à ocupação humana e construtos correspondentes para cada ano, com destaque para os últimos, em especial 2015, com 14,5%, 2018 e 2019, 10,1% cada. As revistas com o maior número de publicações foram a Revista Chilena de Terapia Ocupacional, com 37,7% total, e a Revista Ocupação Humana, com 29%, acompanhadas de 10,1% do total da Revista Argentina de Terapia Ocupacional. Em decorrência da proporção significativa de materiais que não são artigos originais, quando verificada a natureza do estudo, 50,7% responderam a não se aplica nesse tópico, ao passo que 44,9% dos materiais são qualitativos. Novamente, em relação ao desenho da pesquisa, em torno de 34% dos artigos não tinham características que se aplicavam a esse tópico e 24,6% não possuíam informações a respeito. Daqueles que apresentaram desenho, 13% são exploratórios e 11,6% são descritivos. Já a respeito do método de coleta de dados, as opções não se aplica e não possui, mais uma vez, foram predominantes, com 29% do total cada uma, seguidas do método de entrevista, 18,8%, e o questionário, que é em torno de 17% do total. 29% das produções têm como sujeitos de pesquisa adultos, mas em 26% essa característica não se aplica e 20,3% também não possui. No que se refere à questão central abordada, os assuntos foram diversos, envolvendo públicos e áreas múltiplas. Destacam-se aqui os fundamentos da terapia ocupacional, que representaram 26,1% do total, o que particularmente também indica a importância que a ocupação tem para o patrimônio da profissão, né? Mas também logo em seguida veio 13% os problemas educacionais. 42% dos artigos encontrados não possuem método de análise de dados e em 24,6% do total, esse dado não se aplica ao tipo de material encontrado. Daqueles que apresentam, a abordagem de análise de conteúdo e a abordagem teórica, que é baseada na literatura, prevalecem, ambas com 8,7% do total. Dados como esses nos alertam a respeito de uma discussão sobre os avanços e as fragilidades que ainda existem nos processos metodológicos feitos na produção científica em terapia ocupacional. Partindo para o terceiro grupo de dados que se debruçou nos construtos teórico-metodológicos sobre a ocupação humana, 69,6% dos artigos utilizaram o termo ocupação, 46,4% desempenho ocupacional e 15,9% ocupação humana. Porém, é importante compartilhar com vocês que um monte de construtos surgiu nesses materiais, né? Tanto que vocês vão vendo aí com o passar dos slides. De maneira que nem sempre todos os termos citados em um artigo eram acompanhados de definição ou até mesmo referencial. Então, por exemplo, às vezes um único artigo vinha com 2 construtos que tinham uma definição, mas ainda assim os autores empregavam vários outros que não apresentavam definição nenhuma e muitas vezes nenhum referencial que balizava eles. E aí isso coloca em discussão o que a gente está entendendo sobre construtos, né? E leva até alguns questionamentos que podem ser talvez um pouco polêmicos, né? Mas que também a gente não tem pretensão nenhuma de esgotar essa discussão aqui, pelo contrário, a ideia é suscitar e levantar informação, mas a gente começar a pensar, né? A gente está adicionando o construto ocupação ou correlatos, né? Adicionando o ocupacional a tudo, né? Ou esse é um conhecimento que já está tão dado e é tão óbvio para a terapia ocupacional, né? De se entender, que a gente não precisa necessariamente ficar definindo em todos os materiais que a gente produz. Coisas para a gente pensar e para cenas para os próximos capítulos. O modelo de ocupação humana foi o referencial teórico-metodológico mais utilizado, em torno de 24%, mas 18,8% não citaram referencial nenhum. Ainda assim, a gente destaca a diversidade de autores e autoras e também de documentos empregados. E aí, quando a gente chega no tópico sobre a prática terapêutica ocupacional baseada na ocupação, lembrando que ser um dado opcional, ele não se caracterizava como critério de inclusão, né? Mas ainda assim ele traz uma série de considerações que a gente precisa fazer também e levantar aqui. Isso porque 40% dos materiais encontrados têm como contexto de prática a educação de jovens.
Estão olhando o gráfico, né? Mas para quem não está, o gráfico ele tem 40% e depois os outros dados são 20, 20 e 20. Isso significa dizer que são 40% de 5 materiais. Isso mesmo que você ouviu. São apenas 5 artigos dos 69 abordam sobre a prática. Logo, esse resultado ele pode simplesmente não representar a realidade da assistência. Né? E aí essa já é uma discussão de longa data na terapia ocupacional, né? Mas que ela precisa ser mais uma vez apontada. Isso porque os dados que a gente está coletando aqui na nossa pesquisa, eles demonstram de maneira muito clara que existe uma incongruência entre a produção científica e o que de fato tem sido realizado no contexto da assistência. Bem, depois disso tudo, nossa pesquisa está centrada em uma nova fase. Nós já demos início às oficinas de revisão sistemática e, em breve, pretendemos começar as de análise de conteúdo para que a gente possa produzir, enfim, nosso primeiro artigo científico com os dados que nós obtivemos até então. Como o Léo, ele é um espaço, né, também de iniciação científica, né, de muitos alunos e alunas, de produção de trabalhos de conclusão de curso, a garantia dessas etapas, elas são super importantes para o aprendizado de novas formas de produzir e até mesmo de pensar a ciência, né? Bom, e aí, em paralelo à revisão sistemática, diante do número baixo de países com resultados, foram só 6, né? A escassa literatura a respeito da prática baseada na ocupação e a diversidade de fonte de conhecimento que a gente tem hoje, também estamos realizando entrevistas e uma pesquisa documental. Concluindo, a ideia com essa pesquisa do Léo é justamente ir de encontro ao que os estudos da ocupação humana se propõem a fazer, que é a construção, descoberta ou até mesmo resgate e o fortalecimento de uma rede epistêmica de saberes e de experiências que a gente sabe que existem na América Latina e lusofonia. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. E não esqueçam que no dia 22 de novembro, às 6 horas, a gente tem uma roda de conversa para discutir um pouquinho sobre esses dados e também conversar com os demais apresentadores e apresentadoras que vão estar com a gente nesse dia. Um beijão para vocês e tchau, tchau. É isso, gente. Muito obrigada. Também nos acompanhe nas redes sociais, porque lá a gente sempre posta sobre os eventos que nós vamos participar e os trabalhos que nós vamos apresentar.